O texto que vai nortear a nossa reflexão aqui está em Efésios, capítulo 3, versículo 10, que é um texto que o próprio Kuyper utiliza no volume 2 da sua trilogia sobre a graça comum, num capítulo onde ele endereça a seguinte pergunta: qual é o propósito da igreja no mundo? Qual é o propósito da igreja no mundo? Essa pergunta vai nortear a minha fala aqui, e eu creio que pode ajudar bastante a gente entender como um pastor, como uma igreja local, como a igreja de Cristo na terra pode preparar melhor os seus membros para servirem a Deus no mundo por meio das suas vocações e profissões. Bom, o texto diz o seguinte, né? Lendo a partir do 8, para ficar mais claro o contexto, Paulo está escrevendo aos Efésios, ele escreve: A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E agora vem o verso 10. E para que agora, pela igreja, note aqui, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. A grande sacada aqui, na interpretação do Kuyper, ele pega esse texto e diz o seguinte: qual é o propósito da igreja na Terra? E ele faz uma distinção entre a igreja que é salva e está no céu e a igreja que é salva e permanece na Terra. Ele faz uma comparação muito engraçada, ele traz uma estatística mostrando que quase a metade dos cristãos que são salvos, eles não chegam a desfrutar da sua conversão ou da sua salvação no tempo presente, porque eles morrem na infância. Ele mostra uma série de estatísticas de filhos de crentes que morrem, isso na época da Holanda, né, que morrem antes dos 5 anos, que é a maior parte das pessoas se converte depois dos 5, depois dos 14. Ele traz um comparativo muito bacana, diz que uns 40% dos crentes que são salvos, que vão para o céu, que recebem a regeneração, eles não tiveram nem a oportunidade de abrir os olhos ou não tiveram a oportunidade de confessar Cristo com a boca de forma racional e viver no mundo. Então ele argumenta isso para dizer o quê? Que existe uma diferença entre ser salvo e ir para o céu imediatamente, ou em um período curto de vida. Esses são as crianças ou os bebês que morrem na infância, que sendo filhos dos crentes, assim na tradição reformada nós cremos, né? Deus traz essas crianças para aliança com ele por meio dos pais. E a outra metade, que são aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo, confessam a Cristo no mundo e permanecem vivendo no mundo por um longo período de tempo. Para o Kuyper, para nós interpretarmos essa passagem, é fundamental a gente entender que o objetivo da igreja estar no mundo não é necessariamente a salvação dos perdidos. Porque os perdidos, eles podem ser salvos por Deus por meio da atuação da igreja ou sem a atuação da igreja. Esse é o grande argumento que ele dá. Obviamente que a via natural, a regra geral, é que por meio da pregação do evangelho, por meio da administração dos sacramentos, o mundo note a manifestação do reino de Deus na terra, se arrependa e volte a caminhar com o Senhor. Mas ele fala que existe um outro propósito da igreja estar no mundo, que é além de ser um veículo para as pessoas conhecerem a graça particular, a graça salvífica de Deus, que é a ideia de, por meio do povo de Deus, Deus manifestar a sua multiforme sabedoria a todos, aos principados e potestades, aos crentes, aos incrédulos, ao mundo. Esse, para o Kuyper, é o propósito da igreja, é servir como um veículo para manifestar, nesse tempo que nós estamos aqui na Terra, a multiforme sabedoria de Deus para o mundo. Mas o que isso significa? Bom, de acordo com a visão do Kuyper, isso pode significar duas coisas: o ministério da igreja enquanto uma instituição e o ministério da igreja como um organismo. Vamos explicar o que significa isso. Quando a igreja está no mundo, quando a igreja está vivendo entre os incrédulos, quando a igreja está vivendo nesse mundo terreno, ela pode assumir duas facetas. A primeira é a que ele chama de cidades edificadas sobre um monte. Nós estamos lá, somos nós, é um ambiente eclesiástico,
É um ambiente onde reina a graça particular, onde a pregação ela é proferida e onde os sacramentos são administrados e onde a disciplina bíblica, que nos coloca em comunhão com o Senhor, em repreensão, elas são administradas. Então, a igreja, o ambiente eclesiástico institucional, onde essas três disciplinas ou essas três coisas são praticadas, pregação, sacramentos e disciplina, é o que nos distingue do mundo de forma mais radical. Nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e quando nós institucionalmente estamos unidos, é somente graça particular que nos define. Ou seja, não há uma relação interna no mundo ou uma relação mais intencional com o mundo. Somos nós dentro do nosso próprio grupo institucional. Isso é a igreja enquanto ela se reúne como uma comunidade eclesiástica. Agora, tem uma outra maneira da igreja se manifestar no mundo. Não apenas como uma cidade edificada sobre um monte que está brilhando para o mundo a sua luz. E aí, novamente, por que a igreja institucional é importante? O fato dela não estar imersa publicamente não significa que ela não tem nenhuma importância. Para o Kuyper, ser uma cidade edificada sobre um monte tem uma interferência importante na sociedade, que é a da ideia da luz. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, por exemplo, nós estamos celebrando o reinado de Cristo sobre a morte, na sua cruz, na sua ressurreição. Quando nós estamos proclamando o evangelho, nós estamos questionando todas as idolatrias do mundo, e etc. Ou seja, a luz do evangelho, a nossa moralidade, nossa maneira de ver as coisas, ela está brilhando dessa cidade edificada sobre um monte para as demais cidades do mundo, né? Como diz o nosso Senhor, você não pode esconder uma lâmpada, colocar ela debaixo vou dizer assim, debaixo da mesa, não funciona. Onde você coloca, ela vai brilhar tudo. A igreja, como instituição, ela tem esse papel. Só que, obviamente, é uma influência mais externa. Não é uma influência interna ou impregnada numa realidade terrena. Por outro lado, o Kuyper vai dizer que há uma outra metáfora que nosso Senhor Jesus Cristo utiliza que manifesta como ele quer que a multiforme sabedoria dele, a justiça dele, a verdade dele, seja impregnada mais internamente no mundo. Isso ele chama de igreja orgânica. Qual a diferença da igreja orgânica? A igreja orgânica são os cristãos individualmente, que saem pelo mundo não como uma instituição com CNPJ, com pregação, administração dos sacramentos e disciplina. Não, eles saem nas suas vocações, eles vão para o mundo, eles trabalham com matemática, com física, com química, em hospitais como nutricionistas, como enfermeiros, médicos e assim por diante. E na medida que esses cristãos, individualmente ou em grupos ou instituições, vão para o mundo para exercer as suas tarefas comuns e ordinárias, na dimensão da graça comum, Kuyper diz que acontece uma coisa, que é aquela metáfora que o Senhor Jesus utilizou do levedo que leveda a massa, do fermento, aquela bactéria que quando entra em contato com a massa, ela altera, não de forma externa, mas de forma interna. Essa é a atuação da igreja no mundo enquanto igreja orgânica, como esse germe, no bom sentido, que faz com que o mundo seja melhorado, elevado, transformado de dentro para fora. Isso Kuyper vai chamar da manifestação da multiforme sabedoria de Deus de forma orgânica. Isso aqui é muito fascinante para mim, que estou estudando o assunto, mas também para todo pastor, para todo cristão que está nos assistindo, porque aí você consegue entender que a igreja ela está no mundo por alguma razão. Se Deus não nos quisesse aqui nessa terra, ele já teria nos levado. O objetivo de nós estarmos aqui não é apenas para sermos salvos, até porque a Bíblia fala que nós já fomos salvos e nós seremos salvos no juízo, né, depois do juízo. Mas o fato de nós estarmos aqui tem um outro papel, o papel de nós manifestarmos a glória de Deus nesse mundo. Como diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus, isso é o papel da criação, mas da mesma forma o Senhor Jesus diz que quando o mundo vê as nossas luzes, que aí ele diz que são as nossas boas obras, eles também glorificam a Deus que está nos céus. Ou seja, o papel orgânico da Igreja do Mundo, ele provoca transformações culturais, políticas,
sociais, enfim, profissionais. E é isso que eu queria começar a minha fala aqui enfatizando. A primeira pergunta que eu pretendi responder aqui é: qual é o propósito da igreja neste mundo? E aí, resumindo, né, tudo que eu falei, você tem o propósito de ser veículo para levar o mundo a descobrir a graça particular de Deus, que é a graça que salva, é a graça que entrega o Espírito Santo, é a graça que faz o nosso coração cair quebrantado em arrependimento, é a graça que nos humilha, é a graça que nos leva para a cruz. É a graça que nos faz ter experiência com o Cristo revelado nas Escrituras e o Cristo encarnado, Pai, Filho e Espírito Santo. O outro papel da igreja neste mundo, enquanto a gente está aqui, a gente tem 80 anos, 70, 90 anos de vida, é manifestar a glória dele, agora fazendo com que o mundo desfrute o máximo possível da graça comum. Isso é uma coisa bacana. Pelo ministério da igreja, igreja institucional, igreja orgânica, o mundo ou desfruta da graça particular ou desfruta do melhor que há disponível da graça comum. E é isso que o Kuyper vai dizer, que quando um cristão vai para o mundo, sei lá, estudar matemática, não é que através da matemática ele vai levar pessoas ao evangelho, levar pessoas a se converterem. Não, eles vão levar pessoas a entenderem como a matemática é na sua mais perfeita forma. E ele fala que quando cristãos que têm essa mentalidade do evangelho, das escrituras na sua cabeça, eles vão para o mundo fazer as suas atividades ordinárias, mas com essas luzes do evangelho piscando na sua mente, penetrando, impregnando o seu ser, eles vão fazer tudo aquilo que é comum se fazer de uma forma diferente. Então, Kuyper dá um exemplo. Por exemplo, ele menciona 4 realidades mundiais onde graça comum e graça particular se relacionam de formas diferentes. Por exemplo, ele cita a China, o Japão e outros países que têm um bom desenvolvimento artístico, cultural, como a China, o Japão, né, como eu falei, e fala que esses países, até pouco tempo atrás, eles não desfrutavam de nenhuma graça particular. Não havia igrejas, não havia pregação do evangelho, não havia doutrina cristã sendo veiculada nessas nações. Tudo que eles tinham era graça comum. Aquela operação de Deus que faz com que os nossos impulsos para o pecado e a maldição que está lançada sobre a criação seja restrita, refreada. Então é como se a gente colocasse freios nesse cavalo maluco que virou o mundo, e agora esse bicho que é indomável, agora ele está mais domado, mas o pecado está lá, a distorção está ali. E essas nações que não têm a graça particular, elas têm a graça comum, mas obviamente num nível inferior, porque elas não são iluminadas pela outra graça, que é a graça que vem de Cristo. Muito bem, aí ele vai para um segundo elemento, que são as nações que têm graça comum, mas também recebem influência externa da graça particular. Ele chama isso, por exemplo, a Idade Média, desde o momento do estabelecimento do cristianismo no Ocidente e no Oriente. Ele fala que essas nações, seja ali no Levante, né, que tiveram influência ali em Israel, o Oriente Médio, passando pela Europa, Itália, Roma, Espanha, elas tiveram uma influência cristã muito forte. Não significa necessariamente que elas são nações convertidas ou que estão alinhadas com o evangelho de forma total, né, e legítima, tem muito nominalismo, ele fala, mas essas nações elas têm tanto uma graça comum quanto uma graça particular, pelo menos em minoria ou pela metade, ou influência cultural. Isso faz com que nações europeias que têm maior influência do cristianismo, por mais que elas não sejam cristãs de forma legítima, elas experimentem. É como se elas não plantassem a árvore, mas desfrutassem dos frutos dessa árvore. E aí você vê o desenvolvimento do Ocidente em relação à Ásia, ao Japão, entre outras coisas. Aí ele vai citar um outro período da história que ajuda a gente a entender mais ainda essa relação das duas graças. Ele fala que, pós-reforma, algumas nações em especial que receberam mais influência da graça particular desenvolveram mais ainda o seu potencial de graça comum. E ele vai citar o caso da Holanda, da Alemanha, vai citar o caso de nações protestantes como Suíça, e onde o evangelho entrou nessas nações, a graça comum foi elevada. E isso significa o quê? Que elas desenvolveram literatura, elas desenvolveram melhor a arte, desenvolveram o seu potencial acadêmico, científico,
desenvolveram invenções que trouxeram muito mais conforto e ampliação dos poderes do ser humano sobre a natureza, e assim vai, né? Liberdade econômica, liberdade política, democracia. Então, onde o evangelho entrou com maior profundidade e, na visão de Kuyper, com maior pureza, e aí que ele está fazendo um contraste entre as nações que foram impactadas pelo evento da Reforma Protestante com relação com aquele Europa medieval que tinha uma influência cristã, mas era uma influência um pouquinho misturada demais com a cultura. Então fala que nessas nações pós-reforma, você vê com que, por mais que o evangelho seja pregado, as pessoas neguem o evangelho, elas não conseguem dizer não às contribuições que o evangelho traz para essas culturas, né? Então, liberdade, a opinião pública é melhorada, a moralidade é melhorada, as visões dominantes das pessoas mudam, o senso de responsabilidade com o outro, a ideia de que nós vivemos em aliança, nós não somos seres individualizados, a ideia de lei, a ideia de direito, de direitos humanos, a ideia de que a escravidão não faz sentido, a ideia de que as mulheres elas têm um valor que antigamente não lhes era dado, né? Enfim, um monte de coisa. A ideia da decência pública dos magistrados, a ideia de você trabalhar e também descansar, e um monte de coisa, né? Ajuda ao pobre. Todas essas nações influenciadas pela reforma protestante, elas têm um baixíssimo nível de pobreza, um altíssimo nível de desenvolvimento econômico, um altíssimo desenvolvimento em termos de educação e ciência e arte e assim por diante. Kuyper explica que essa elevação e enriquecimento da esfera da graça comum, que é a esfera ordinária da vida, que tanto o crente quanto o incrédulo desfruta, ela só é possível quando ela é iluminada pelos raios de luz que vêm da graça particular. Isso é muito importante para você entender o pensamento dele. E ele vai desenvolver também uma outra maneira de entender como a graça particular relaciona-se com a graça comum, que é a noção de quando cristãos vão para o mundo e eles acabam absorvendo algumas esferas ou setores do mundo comum, e eles colocam um rótulo daquele setor de cristão, e eles tentam ao máximo redimir ou trazer aquela esfera da vida, ou aquela parte do todo, para a glória de Cristo. Ele vai falar, por exemplo, institutos de arte cristã, institutos de economia cristã, universidades cristãs, enfim, clubes cristãos que promovem valores que têm a ver com atividades do mundo, né? Mas que, do mundo eu digo da nossa vida comum, mas que estão diretamente relacionados à fé cristã e produzidos por cristãos. Ponto. Por que eu falei tudo isso? Porque isso é central para a gente entender a segunda parte da minha fala, que é a ideia de como uma igreja local, como você como pastor, como líder de jovens, como é que você pode ajudar os seus membros, as pessoas que vão na tua igreja, a fomentarem as suas vocações e profissões na esfera pública de maneira cristã. Bom, a única maneira da gente entender isso é se a gente entender, número um, qual que é o propósito da igreja neste mundo. Por isso que eu enfatizei essa ideia dessa dupla maneira de você entender a igreja, como uma instituição focada como um veículo para atrair pessoas para essa graça salvadora de Cristo e como um organismo vivo que leveda a massa do mundo, trazendo luz e aumentando o nível de pureza da graça comum que está disponível a todos os seres humanos, de tal modo que não apenas os crentes desfrutem de um bom nível de desenvolvimento humano e civilizatório, mas todos os seres humanos, como um todo. Tá, como é que a gente faz isso na prática? Bom, aqui vem um pouco da minha experiência, aqui vem um pouco de algumas ideias que eu tenho tido, de algumas coisas que eu escrevi especialmente para essa nossa conversa. Bom, número 1. Baseado nessa teoria toda que a gente falou na primeira parte, como a igreja local pode ajudar os seus membros a servirem no mundo por meio de suas vocações profissionais? Número 1. Nós precisamos fazer com que os nossos membros entendam que eles têm duas vocações. Eles têm uma vocação geral, ou uma vocação cristã, que cabe a todos os cristãos, independente da sua igreja local, que é a vocação para ser salvo, que é a vocação para ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo,
que é a vocação que ele recebe quando ouve a pregação do evangelho, quando ele participa da mesa do Senhor, quando ele participa da igreja enquanto um corpo, uma comunidade de aliança. Ou seja, quando ele participa dessa instituição na terra, que é a igreja. Na medida que ele participa da igreja local com o objetivo de se nutrir espiritualmente, ele de alguma maneira já está sendo capacitado por Deus para servir no mundo de forma legítima, de forma abençoadora, de forma transformadora. A gente nunca pode menosprezar esse fato, porque muitas pessoas têm lido Kuyper ou lido os expoentes da tradição reformada como se ser cristão é ir para o mundo e transformar a sociedade. Bom, para o Kuyper, essa é uma visão equivocada sobre qual é o papel da igreja no mundo, porque a igreja não trabalha no mundo só de forma orgânica, ela trabalha também de forma institucional. As marcas da igreja, como você reconhece que existe uma igreja verdadeira no mundo? Pela pregação e pelos sacramentos. Então, se não há essa dimensão institucional, confiada à igreja pelo próprio Cristo, a igreja não está cumprindo esse papel. E uma das coisas que pode ajudar um médico, um empresário, um economista, um filósofo, um advogado, seja lá a sua profissão ou vocação, a desenvolver todas essas potencialidades da sua vocação de forma cristã é seu vínculo com a igreja local. Quando você conhece o seu pastor, quando você é apaixonado pela palavra de Deus, quando você tem interesse pela pregação do evangelho, quando você é uma pessoa de fato fiel à sua membresia local, à sua igreja local, isso já vai te ajudar em termos de doutrina, em termos de prática, em termos de comunhão, a você ir para o mundo com uma outra visão, com uma outra cabeça. Eu faço parte de um povo escolhido, eu faço parte de um povo seleto, eu faço parte de um povo que desfruta de graça especial, eu tenho o Espírito Santo, eu estou sendo nutrido por esse Espírito toda semana, por meio da minha igreja e assim por diante. Isso é muito importante. E durante a pregação do Evangelho, quando o Evangelho é pregado, ele é pregado para pessoas que vivem no século XXI, ele é pregado com exemplos da nossa própria cultura. Então, a ideia é que a pregação que é pregada nessas igrejas seja uma pregação relevante, uma pregação que ensine essas pessoas, esses médicos, esses advogados, empresários, economistas, lixeiros, seja lá o que for, a entenderem todas as realidades da vida à luz do seu comprometimento do coração principal, que é a fé em Cristo, que é o seu comprometimento com o Senhor. Então essa é a primeira coisa. Ensinar os crentes da sua igreja que eles têm uma vocação geral. Não é só ir para o mundo querendo transformar tudo, não. Primeiro é buscar Deus para transformar você mesmo. Primeiro é buscar o Senhor da igreja, é buscar o evangelho, é buscar o leite espiritual que vai te nutrir de graça particular, que vai te nutrir dessa operação específica do Espírito Santo que ele não oferece para ninguém mais a não ser os seus eleitos. E isso só vem por meio de relação eclesiástica, igreja local e participação de todos os meios de graça. E aí vem a segunda coisa, agora sim, de forma mais prática, um pastor, um líder de jovens, um presbítero, alguém que tem influência na igreja, precisa despertar os seus membros de que eles têm um dever divino de manifestar a glória de Deus neste mundo. Não apenas por meio do evangelismo, não apenas por meio dos meios de graça, pregação, sacramento, disciplina, mas também por meio daquilo que eles fazem na esfera da graça comum, que diz respeito a crentes e incrédulos. Atividades comuns que eles fazem indistintamente. E aqui sim, nós vemos então essa relação muito singular que o cristão tem no mundo com outras pessoas do mundo. E aí, como é que você faz isso? Como é que você prepara? Como é que você fomenta cristãos que já estão na igreja local, que já estão desfrutando essa dimensão da igreja institucional para serem igreja orgânica no mundo? Bom, na minha experiência, o que eu acho que ajuda? Essa presença do cristão no mundo como esse levedo que leveda a massa, de dentro para fora. Como esse cristão que vai para uma esfera da graça comum como se fosse injetando graça particular nela. Isso tem várias maneiras de você fazer. Número 1, a igreja local ela pode criar ou ela pode fomentar a criação de instituições paralelas que não necessariamente precisam estar ligadas
à igreja local, como, por exemplo, instituições como a grupo de estudos sobre determinado assunto, né? Você vê, pega na sua igreja, nós temos na minha igreja 5 médicos, nós criamos um grupo de médicos cristãos que vão discutir como fazer medicina boa, medicina que glorifica a Deus, medicina que tem, de fato, comprovação na realidade, mas de uma forma distintamente cristã. A gente vai ter que descobrir como fazer isso. E como é que você faz isso? Você cria um grupo de cristãos médicos, e então você dá boa literatura para eles entenderem isso. E eu posso passar um monte de bibliografia para vocês, de material de médicos cristãos que já têm feito isso. Qual que é o papel distintivo do cristão na medicina? Tá lá, tem várias maneiras de você distribuir isso aí. Além disso, que não tem a ver apenas com a ciência, mas relação paciente e médico, relação institucional, ética e assim por diante, né? Alguns procedimentos que o cristão pode fazer, outros eles não podem, e algumas coisas que o cristão pode fazer além da sua própria atribuição num hospital, numa clínica e tudo mais. Enfim, é um negócio muito grande. Da mesma forma, você tem lá vários advogados na sua igreja. Criar um grupo de advogados que vão pensar especificamente como que eles podem pensar o direito à luz da fé cristã. E aqui, gente, eu tenho que fazer uma pausa. Por quê? Na medida que a gente faz esses grupos, o foco não é que por meio do direito, por meio da minha profissão, eu irei evangelizar. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque a ideia de criar esses grupos não é para criarmos grupos de evangelismo. Ó, tem 5 médicos na minha igreja, vamos criar um grupo de médicos. Como a gente vai evangelizar os outros médicos da nossa clínica ou do nosso hospital? Isso é uma coisa boa, não estou falando que é ruim, mas o objetivo não é esse. Não é juntar médicos para a gente pensar em evangelismo. Não, é juntar médicos para a gente pensar em medicina. Para a gente pensar em que raios a minha fé tem a ver com a maneira como eu exerço a minha medicina. Da mesma forma, o mercado financeiro. Você junta lá o pessoal que tem especialidade em economia, em bolsa de valores, e enfim, uma série de coisas, administração pública, do tesouro, não sei. Junta esse pessoal e fala o que a fé cristã me ajuda a entender a respeito da economia. Tá, essa é a primeira coisa que eu diria para você que tem interesse em ajudar os membros da sua igreja a desenvolverem as vocações específicas deles no mundo. É por meio de reflexões específicas em grupos pequenos, específicos, de como eles vão potencializar esse grau de graça particular que eles estão recebendo do próprio Deus para as esferas ordinárias da vida. Bom, além dessas possibilidades menos, como eu posso dizer, menos ostensivas, não é ostensivo, menos a palavra, meu amigo, fugiu da minha cabeça, menos audaciosas, essa é a palavra, grupos pequenos, você pode também procurar instituições que já existem e por meio da sua igreja local, você manda os seus membros para essas instituições. Vou dar um exemplo. Tem uma instituição aqui onde eu moro, em Grand Rapids, chama Acton Institute. O que é o Acton Institute? É uma instituição cristã que tem como objetivo formar líderes para a sociedade civil. É uma sociedade sui generis. Pouquíssimos lugares do mundo tem uma coisa dessa. O que é? É uma instituição, como se fosse uma universidade. O foco é treinar cristãos para servirem na política, para servirem em posições de influência de domínio público, no jornalismo, seja lá onde for. A ideia seria que igrejas locais fossem intencionalmente despertadas para enviar os seus crentes, enviar os membros da sua igreja, especialmente os seus jovens, para que eles fossem treinados por essas instituições que têm um pedigree já consolidado pelos anos, para que assim elas pudessem receber mais esse ferramental de como eles podem influenciar o mundo e elevar o potencial de graça comum da nossa sociedade. Então essa é uma segunda coisa. São parcerias com instituições que já vêm fazendo isso, né? E, obviamente, né, o que a igreja pode fazer, eventualmente, se não existem essas instituições, ela pode estabelecer congressos, onde essas pessoas que teriam, possivelmente, esse potencial de treinar outras, essas pessoas podem ter esse primeiro contato com profissionais mais experientes, por exemplo. Por exemplo, você faz um congresso na sua igreja. Não tem nenhum grupo de medicina. Não tem médico na minha igreja.
não tem advogado, não tem isso. Pô, faz um congresso sobre o direito para a glória de Deus, o direito para transformar o mundo, ou fala sobre economia, ou alguma outra coisa, alguma outra profissão, enfermagem para a glória de Deus, seja lá o que for. E então você convida as pessoas ao seu entorno, das igrejas ao seu entorno, sejam elas igrejas presbiterianas, batistas, metodistas, Assembleia de Deus, tem profissionais vivendo nas nossas igrejas o tempo todo, né? A rodo. Então você chama essas pessoas e a partir desses congressos você convida uma pessoa que está fazendo isso, tem uma influência, está elevando o nível de graça comum da sua profissão por meio de uma perspectiva distinta sobre como o cristianismo afeta aquela área específica da vida, e a partir daí você cria faíscas à torto e à direito para que essas novas instituições passem a existir. Uma coisa que o Kuyper ele dizia muito é que não basta mandar os crentes para o mundo, com preparação e tudo mais. Nós precisamos colocar esses crentes em contato uns com os outros no mundo, para que eles não andem sozinhos. É por isso que Kuyper ele favorecia a ideia de você criar grupos de artistas cristãos, grupos institucionais, né, instituições de médicos cristãos, grupos de advogados, grupos de, sei lá, economistas, grupos de intelectuais cristãos, filósofos cristãos, para que assim eles não sejam como se fosse o último dos moicanos na guerra, mas sejam pessoas que estejam amparadas por outras pessoas, porque como ser um artista no mundo, a escritura ela não é um manual para como você ser um artista no mundo. A escritura não é um manual de medicina. A escritura não tem nenhuma forma de como produzir penicilina, de como produzir vacina contra o Covid. A escritura é um guia seguro e inerrante para te dirigir a Cristo e a partir disso ser salvo para a eternidade. Só que ela não é um manual para você descobrir como você inventa a lâmpada, como você inventa, enfim, um computador, um software. Isso você precisa descobrir como? Observando a natureza, pedindo a Deus graça e misericórdia para você ir desenvolvendo o seu poder e domínio sobre a criação, à luz do seu mandato cultural. Então, por exemplo, o Kuyper ele era tão favorável dessa ideia de você criar instituições novas e popular na ação dessas instituições novas, que ele criou uma universidade, a Universidade Livre de Amsterdã. Ele criou, ou melhor, ele redesenhou 2 jornais que já existiam para que fossem veículos da imprensa que tivessem esse toque da graça particular nas suas publicações, que é o The Herald e o The Standard. Ele criou um partido político, o Partido Antirrevolucionário. Ele criou escolas e fomentou um grupo de instituições, de escolas cristãs que conversassem entre si, desenvolvessem currículos parelhos para que elas pudessem treinar os crentes em boa educação. Kuyper fomentou a criação de institutos de pesquisa dentro da Universidade Livre de Amsterdã, fora da Universidade Livre de Amsterdã, para que, de fato, os cristãos se engajassem na boa pesquisa acadêmica. Enfim, ele fomentou a arte, fomentou uma série de coisas. E, obviamente, isso tudo são coisas que a gente não tem muito livro-texto disponível, mas está começando a surgir. Eu queria citar só um autor para vocês terem ideia, que é o Vern Poitras, que é um professor da Westminster Theological Seminary. Ele tem uma série de livros que é Redimindo a Matemática, Redimindo a Lógica, Redimindo a Filosofia, Redimindo a Ciência e assim por diante. Esse é um projeto muito legal que pode ser usado nas igrejas locais, seja em grupos pequenos, seja na escola dominical, seja lá onde for, para que você reúna esses profissionais que Deus colocou na sua comunidade e comece a treiná-los. Mas não precisa ser o pastor treinando. Pode ser a própria pessoa, o próprio profissional. Aliás, ninguém pode falar melhor sobre direito de alguém que é formado em direito. O pastor vai meter o nariz onde não é chamado e vai passar vergonha. Mas o pastor pode ser um mediador dessa conversa. Para quem é psicólogo, aquele livro fantástico do professor Vadislau Gomes, Aconselhamento Redentivo, e assim vai. Tem livros sobre cristãos na medicina, enfim, tem muito material, graças a Deus, que vem sendo produzido depois que os cristãos começaram a entender que, de fato, a igreja no mundo ela tem um duplo propósito. O propósito prioritário dela, que é o que a torna a igreja,
é de fato ser uma igreja onde a pregação, os sacramentos e a disciplina são administrados, mas pelo fato de Deus manter esse povo no mundo, isso significa que Deus quer algo mais. Ele quer que a glória dele seja manifesta por meio dessa nova vida, ou seja, o resultado desse discipulado que acontece na igreja institucional, abençoando todas as esferas da vida no domínio da graça comum. Então, essa é a minha palavra para você sobre como a igreja cristã ela pode abençoar pessoas que são membros das nossas igrejas a desenvolverem melhor as suas vocações no mundo à luz da sua fé. Então, pergunte aí, o que que Deus quer fazer de você? Como Deus quer usar a sua vida na sua própria igreja, à luz daquilo que a gente falou? Então, espero que Deus possa abençoar vocês profundamente e estou aqui para ajudá-los também naquilo que eu puder.